O governo prevê um rombo de 139 bilhões de reais nas contas públicas no ano que vem. João Borges, boa noite. Um déficit enorme, mas ficou menor do que a área política defendia? Boa noite, Doni. Exatamente isso, né? Porque a área política do governo vinha vocalizando, digamos assim, uma espécie de vontade, e aí falava-se num déficit de até 170 bilhões, 160 bilhões, mas a equipe econômica sempre trabalhou com um número inferior a 150 bilhões e terminou saindo o número de 139 bilhões. Ou seja, realmente é um déficit muito grande, de qualquer maneira menor do que o déficit deste ano. Vamos ver os números aqui para a gente entender como foi essa decisão. O déficit previsto deste ano, 170 bilhões e 500 milhões de reais. O déficit para o ano que vem, como anunciado hoje, está projetado em 139 bilhões. Agora, como se chegaria a esse déficit de 139 bilhões? Ainda muito elevado, embora menor do que o do ano passado. Aí se prevê uma arrecadação adicional, ou seja, além daquela que já estava prevista, de 55 bilhões de reais. Bom, essa arrecadação adicional aí viria de concessões, privatizações, de todo tipo e também uma possibilidade de aumento de imposto. Bom, vamos ver o que disse o ministro Henrique Meirelles. Temos que enfrentar uma situação de uma tendência de aumento constante das despesas públicas federais. Nós, então, tivemos que, de fato, concentrar um esforço principalmente focado nas despesas e na geração também de receitas adicionais. Olha, Doni, na verdade depende muito aí da aprovação, aliás, depende tudo da aprovação da proposta de emenda constitucional que está no Congresso, que limita o crescimento da despesa a, no máximo, a inflação do ano anterior. Ou seja, é uma decisão econômica que depende de uma decisão política. João, a gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Espera só um minutinho. Os economistas classificam o déficit de 139 bilhões de reais como mais realista. Mas a preocupação é se o governo vai ser, de fato, capaz de cortar gastos sem prejudicar investimentos. Ela é realista no sentido que leva em conta, a meu ver, a situação da economia como um todo. Em meio a uma recessão, tentar fazer um ajuste fiscal muito drástico, em geral, é um tiro no pé, porque você vai cortar gastos ou tentar aumentar impostos com uma economia caindo, e você vai ter provavelmente um desequilíbrio fiscal. Então, aquela necessidade ou aquele objetivo do ajuste acaba não se viabilizando na prática. Agora, do outro lado, nós temos que considerar o seguinte: os 139 bilhões previstos e como meta para 2017, ele é mais baixo em relação aos 170 deste ano, mas que envolve uma série de fatores que foram inflados, né? Onde você teve uma série de gastos que provavelmente não se repetirão. De qualquer forma, me parece mais saudável você tentar um ajuste gradual em face da recessão, mas principalmente o que vai definir a qualidade desse ajuste é se você vai conseguir de fato cortar gastos correntes sem prejudicar investimentos, porque o investimento ele tem um papel muito importante para reativar a economia. Quando a gente fala em ajuste fiscal, ao invés de se trabalhar do lado da arrecadação, o mais importante é começar a atacar o lado dos gastos, o lado dos dispêndios. Mas aquilo que nós estamos vendo, pelo menos nos últimos dias, tá, é o governo caminhando exatamente no sentido contrário, né? Ou seja, concedendo, não que seja justo, mas concedendo reajustes ao servidor público, renegociando a dívida dos estados, criando linhas emergenciais para atender as necessidades emergenciais de determinados estados. Tem que realmente reanalisar toda a estrutura de gastos e também rever toda a estrutura de arrecadação.